Olá, sejam bem-vindos a mais um US Sports MPT, todas as coisas de desporto americano em português de Portugal, comigo, Ricardo Silvestre. Hoje vamos acabar com aquela que é a análise pós-Super Bowl 52, portanto, fechar a NFL por alguns meses, para aqueles que seguem este programa para ver notícias de outros desportos. E, portanto, vou ter o Edgar Silva e o Pedro Viana comigo em Skype para exatamente fazermos a análise de todas as coisas que correram bem e aquelas que correram menos bem do Super Bowl. Para já, vamos então a algumas notícias que não têm nada a ver com a NFL, prometo, e neste caso vamos começar com a NASCAR. Este domingo começa a temporada com o Advanced Auto Part Clash em Daytona. Eu perguntei ao Bruno Rafael o que é que ele nos podia dizer sobre esta corrida. Ele disse é a tradicional corrida extra do campeonato, reservado aos pilotos que fizeram pole positions no ano passado. E, portanto, começa assim, então, mais uma época da NASCAR, neste caso com esta prova Advanced Auto Parts. Mudando agora de desporto, e uma coisa que, enfim, me interessa a mim particularmente e outras pessoas começam a perceber mais do que a mim, vamos ter... os Astros ganharam o World Series de beisebol e, portanto, como isso, são convidados para ir à Casa Branca para fazerem uma cerimónia com o Presidente dos Estados Unidos da América e, neste caso, Carlos Beltran, ele disse que não irá com o resto da equipa à Casa Branca. O argumento que ele fez e com os jornalistas foi que este é um gesto dele para demonstrar o seu desapontamento com a forma como a administração Trump lidou com a recuperação, ou lidou primeiro com o furacão em Porto Rico e depois com a recuperação, neste caso o furacão Maria, e Beltran disse também que, sendo que o Porto Rico é parte dos Estados Unidos da América, que era de esperar que este território tivesse as mesmas condições e o mesmo apoio, a mesma ajuda que outras áreas continentais, como aconteceu, por exemplo, no Texas com o furacão Harvey e na Flórida com o furacão Irma. Apesar disso, o Beltran também quis fazer saber que isto não é uma declaração política. Ele diz que se interessa por beisebol, não se interessa por política. E, aliás, ele tem uma frase algo enigmática, mas que faz sentido. Diz ele, apesar de não gostar, passo a citar, apesar de eu não gostar do presidente, a verdade é que ele é o presidente e não há nada que se possa fazer relativamente a isso. Dizer que esta tradição é uma tradição, principalmente em administrações anteriores, que correu sempre muito bem, por exemplo, com a administração Obama, ou antes disso mesmo com a administração George W. Bush. Agora, com a administração Trump, tem havido mais confusão. Os Patriots têm ido lá. A gente sabe a ligação que existe entre, principalmente, a família Kraft, Bill Belichick, com Donald Trump. E, por exemplo, até mesmo, e toda a gente sabe que esta é a minha equipa favorita, os Pittsburgh Penguins também estiveram na Casa Branca. Enfim, para grande infelicidade, para grande desapontamento meu e para grande tristeza minha, mas eles defenderam-se com a inevitável frase de que é uma honra ser convidado para ir, por exemplo, neste caso, portanto, à Casa Branca, e eles aceitaram ir, mas eu acho que é algo que, enfim, eu espero que os Penguins, ganhando este ano, eles vão lá outra vez, mas é algo que, na minha opinião, é uma mancha na organização, mas pronto, assim é. Mudando agora de assunto e continuando a falar de hóquei em gelos, de hóquei em gelos, numa carta aberta enviada aos fãs dos Rangers, o General Manager, que é Jeff Gorton, diz que quer começar um diálogo franco com os fãs dos Rangers. Eu não sou fã dos Rangers, mas é uma organização que, claro, toda a gente admira e respeita, e mesmo que se queira que os Rangers percam, pelo menos que percam com dignidade. E o que acontece é que os Rangers agora disseram aos seus fãs, nesta carta aberta, que nos próximos anos eles vão procurar ter um conjunto de jogadores jovens, competitivos, rápidos, talentosos e com caráter. Isto quer dizer que neste momento os Rangers estão sale. Vão tentar despachar toda a gente de jeito. Já se livraram do Derek Stepan, já se livraram do Antti Ranta, já se livraram de Dan Girard, isto até foi no início da época, e agora, pelos vistos, é a vez de ser Rick Nash e até mesmo o Grabner e o Nick Holden, que podem estar de partida. Inclusive fala-se do McDonough, mas o McDonough parece que esse aí será mais difícil de sair. Já o Nash vai ser muito concorrido. Este é um jogador que pode ajudar uma equipa que está neste momento na fronteira de chegar às finais de conferência, à Stanley Cup. Nash pode fazer a diferença. Mas a minha pergunta é, então, Eric Lundqvist. Como é que a gente não vê Eric Lundqvist a sair de Nova York? E eu pedi ao nosso amigo Kevin Nortinha
e ele diz, eu perguntei ao Kevin, o que é que tu farias no lugar do Eric Lundqvist? Isto é o que o Kevin nos diz. Eu permanecia nos Rangers, fazia mais uma época, terminava a carreira como uma lenda da equipa de Nova York. Este, diz ele-nos, nunca, diz portanto, o Kevin, que o Lundqvist nunca ganhou uma Stanley Cup, mas para outra equipa que possa lutar pelo título, com o salary cap dele, não é fácil negociar essas duas coisas. Portanto, não é fácil ter Lundqvist e depois ter uma equipa competitiva para chegar ao topo. Finalmente, diz ele, o Kevin Hortinha, mais vale a pena ficar a Nova York, onde é praticamente amado. Esta é a expressão que o Kevin utiliza. Esta é uma expressão fácil de entender, porque realmente não só a cidade de Nova York, principalmente aquela zona mais central, Manhattan, adoram Eric Lundqvist. Aliás, ele adora Nova York também. Ele, aliás, é o rosto de várias empresas na Grande Maçã. E, portanto, não dá a sensação que Eric Lundqvist quer deixar de Nova York. É uma pergunta interessante, porque é que ele não quer deixar de Nova York, para além do glamour que será viver em Nova York, mas se pelos vistos é mais importante para ele esse conforto do que ganhar uma Stanley Cup. Portanto, iremos estar atentos a isso, assim como iremos estar atentos à saída de Nash para uma qualquer equipa na NHL. Vamos agora mudar de desporto, mas não vamos mudar de lógica. Neste caso foi o General Manager Rookie dos Cleveland Cavaliers, que neste caso é Koby Altman, que resolveu abanar as coisas não estavam aí muito bem para a equipa de Cleveland, portanto era preciso fazer qualquer coisa, e neste caso o que ele fez foi, com uma troca com 3 equipas, ele tem neste momento Jordan Clarkson, que veio dos Lakers, assim como Larry Nance Jr., aliás o filho de um antigo Cleveland Cavalier, e Rodney Hood, que vem dos Jazz, assim como George Hill de Sacramento. Saíram dos Cavs Isaiah Thomas, Jay Crowder, Wade e Rose, juntamente com Channing Frye. Tudo isto para os Cavs serem competitivos ainda é esta época, porque claro, a grande pergunta é o que é que vai acontecer a LeBron James para o ano. Fala-se muito da possibilidade dele ir para Los Angeles. Eu irei ter aqui o Ricardo Brito para a gente falar sobre isso. Aliás, a equipa de LA está também já a pensar a médio e longo prazo. Agora a pergunta é se faz sentido para LeBron ir para a equipa dos Lakers. Ele interesses económicos tem na cidade de Los Angeles, mas a equipa precisa ficar muito melhor para poder competir, principalmente numa Conferência Oeste que é tão forte. O que é muito interessante também foi a saída dos 3 jogadores, neste caso o Rose, o Wade e o Thomas, o Isaiah Thomas, que eram o garante que a equipa podia competir para o título este ano, e neste momento estão os 3 de saída, e vamos a ver se a equipa de Cleveland então consegue sacudir um pouco esta pressão onde está neste momento e lutar pelo topo da conferência e pelo acesso às finais da NBA. Muito bem, com estas notícias vamos então avançar agora para a conversa sobre o Super Bowl 52 com o Edgar Silva e o Pedro Viana. Like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems then. I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Ora, cá estou de volta e, como prometido, tenho o Edgar Silva e o Pedro Viana comigo em remoto. Ambos, então, a fazer-me companhia por Skype. Vou começar por ti. Olá, Edgar, como é que estás? Olá, Ricardo, e olá, Pedro, e olá a todos. O Edgar que hoje trouxe o seu chapéu dos New York Giants, a quebrar aqui um pouco o protocolo, Edgar, do US Sports MPT, para não mostrar as nossas allegiances, como é que é? Há sempre aquela conversa de é para o ano, pois bem, o ano já chegou, por isso toca dar apoio a Nova York. Muito bem, eu não pus nada dos Cowboys, quem não pôs nada também dos LA Rams é o Pedro Viana, que também está connosco. Olá Pedro, como é que estás? Olá Ricardo, olá Edgar e olá a todos que nos veem, está tudo bem. Muito bem, vamos fazer a análise do Super Bowl 52, que foi um jogo espetacular que terminou agora há uma semana e ainda como está fresquinho, vou já passar então para os meus convidados. Começo por ti, Pedro, diz-nos o que é que fica na tua memória deste Super Bowl 2018. Eu acho que a primeira coisa que fica na memória é que foi um bom jogo, um excelente jogo para terminar a época. E se vamos ter agora um longo período de jejum de NFL em que não temos jogos pela frente,
ficamos ao menos com um que é de boa memória e que nos deixa com um bom sabor na boca para terminar a época, e que foi um jogo com muita qualidade de atacante, muitos pontos. Para quem gosta de ver um jogo em ataque, foi espetacular. Foi um jogo também muito emotivo, com indecisão até ao fim, e isso são das receitas, é quase que a receita perfeita para um bom Super Bowl. Muito bem, o Edgar, às tantas na transmissão, disse que este estava a ser um dos Super Bowls mais espetaculares na história da NFL. Edgar, tinhas razão nessa altura e continuas com razão agora. Qual é que é então as tuas memórias deste jogo? Sim, eu fiquei extremamente satisfeito com o que estava a acontecer, porque torna-se... tem pouca substância um jogo enfadonho, um jogo sem história. Felizmente, tal como no ano passado, este também teve muita história. Foi quase uma repetição de um confronto épico entre o David e o Golias. Neste caso, Nick Foles desempenhou o papel de David e o Tom Brady era claramente o Golias. Durante a transmissão falámos do Rocky, pois bem, Nick Foles foi o Rocky e o Tom Brady vestiu o papel quase de Ivan Drago. Pode ser uma analogia um bocadinho má afronta ao Tom Brady, não é de toda essa a intenção, porque naquele filme do Rocky 4 o Ivan Drago era maior e mais forte e competia ao Nick Foles, neste caso no filme, ao Rocky Balboa, vir de cá atrás para ganhar o jogo e mudar um bocadinho as mentalidades. Temos um sabor a isso, foi um sabor doce e acaso para dizer que os Eagles, depois da época que tiveram, depois da lesão de Carson Wentz, fizeram por merecer a vitória e foi uma satisfação muito grande acompanhar esta odisseia da equipa de Filadélfia. Muito bem, dizer que, Edgar, que o Drago e o Tom Brady, se calhar assim no barulho das luzes, até podem parecer assim um bocado um igual ao outro. Se calhar ficamos mesmo com essa ideia na nossa cabeça. Eu ia aproveitar para dizer aqui uma coisa que, neste caso, vou utilizar do Greg Easterbrook, no Tuesday Morning Quarterback, onde ele dizia, e um pouco na linha do que vocês acabaram de dizer, que depois de uma época com muitos problemas por causa da questão das audiências, a questão das confusões com o presidente, a questão das lesões, a questão dos traumatismos cranianos, que a NFL acaba com o bilhete de ouro, ou seja, com este Super Bowl fantástico, que faz agora os fãs ficarem ansiosamente à espera de uma próxima época e, portanto, nesse aspecto não podia ter terminado melhor para a NFL este ano. Já agora ia aproveitar e falar com vocês também porque, e neste caso no site deadspin.com e principalmente do Drew Magary, ele falava que a NFL também se safou de uma boa, portanto, utilizando a expressão em inglês, they dodged the bullet, porque não houve nenhuma polémica no jogo. Houve aquela questão dos touchdowns revistos, estava ou não dentro de campo, apanhou ou não a bola, mas já agora passava para vocês e vou começar por ti desta vez, Edgar. O que é que tu achaste então nesse aspecto do jogo, não ter havido assim nenhum momento que tivesse estragado, enfim, aquilo que foi o quadro geral do Super Bowl? Acho que o enquadramento fundamental é que os árbitros seguiram a matriz das funções que desempenham, ou seja, manter a decisão tomada em campo. O exemplo paradigmático disso foi no caso do Collins, no touchdown do Collins. Eventualmente poderia existir alguma dúvida se o pé tocou na linha, campo, houve essa leitura e para Bem, Pedro, estás aí? Estou. Perdemos o Edgar momentaneamente, mas vamos... o Edgar está de volta. Edgar? Estava a referir-me que o facto do tratatório ter seguido a matriz do que era suposto um árbitro de um jogo de futebol americano seguir, ou seja, manter a leitura que foi feita dentro do campo, com o auxílio do que vem de Nova Iorque. Ele manteve essa coerência, correu bem. Poderá existir algumas dúvidas sobre o touchdown do Collins, sobre se existiu o movimento, se colocou o pé na linha branca. No caso do Zach Ertz, no touchdown do Zach Ertz, para mim acho que é limpo, não há qualquer dúvidas, mas no entanto
vem contrariar aquela tendência que se assume que os Patriots são beneficiados pela arbitragem. Eu acho que são só vítimas, entre aspas, das circunstâncias. Portanto, acho que nesse capítulo o jogo foi arrumadinho, limpinho. Muito bem, passava para ti agora, Pedro. Eu concordo com o Edgar. Portanto, para mim, o touchdown do Zach Ertz, ao contrário do Chris Collinsworth, para mim não me restam dúvidas. Eu sei que agora Chris Collinsworth não é pessoa bem-vinda em Filadélfia, depois de ter dito que se isto não é ou se isto não vai ser anulado, eu não sei mais o que é um touchdown. Pois bem, Statutory confirmou o touchdown, portanto Collinsworth teve que engolir essa no ar, mas para mim, claramente, pareceu-me logo à primeira vista um lance limpo. O Zach Ertz torna-se um corredor e quebra o plano. Foi isso que o árbitro principal também confirmou. Mais dúvidas, como o Edgar disse, naquele primeiro lance, mas aí, face àquela que era a dinâmica do jogo e face ao excelente gesto técnico de Nick Foles colocar aquele passe preciso, de forma perfeita, na única janela possível. É claro que os fãs dos Patriots não devem achar muita piada e vão dizer sempre que o touchdown não devia ter sido confirmado, mas também ele não foi confirmado. Simplesmente os árbitros disseram que a decisão em campo se manteve porque, na opinião dos árbitros, face à análise do vídeo, não haviam provas conclusivas para se anular a decisão tomada em campo. Muito bem, agora vamos passar para outro fator do jogo. Parece que incrivelmente, ou pelo menos assim era no início do jogo, é um pouco a opinião consensual que Doug Peterson ganhou o duelo dos treinadores, portanto, mais agressivo, a correr mais riscos, a controlar melhor o relógio, a tomar melhores decisões, a fazer melhores ajustes. Pedro, isto é um bocado de sacrilégio dizer isto, mas até mesmo o Bill Simmons do The Ringer, ele próprio, no podcast que fez com o Salah Yakano, disse várias vezes, nós claramente perdemos o jogo de treinadores. O que é que tu achas? Eu aí vou discordar um pouco. Pelo aquilo que foi possível analisar no jogo, não pareceu que Bill Belichick estivesse muito atrás ou não soubesse as chaves para anular a equipa dos Eagles durante o jogo. Aquilo que claramente para mim ficou a faltar aos Patriots foi o facto de não conseguirem camuflar neste jogo aquilo que tinha sido evidente ao longo da época, ou seja, a manta, a expressão da defesa, não dava para esticar para todos os lados e para cobrir tudo, e os Eagles foram sendo capazes de explorar as fraquezas que os Patriots mostraram ao longo da época. Os Patriots foram muito fracos a pressionar o quarterback adversário ao longo do ano, viu-se neste jogo. Foles não foi praticamente pressionado, não houve um único sack, aliás, que houve no jogo foi da defesa dos Eagles. Foles teve o dia todo para poder passar a bola, esticou o campo em largura, em comprimento, fazendo aparecer todas as debilidades da defesa dos Patriots. E depois, no ataque, é claro que Peterson foi agressivo, mas as coisas também acabaram por lhe correr bem. Porque o ano passado estávamos todos aqui a criticar o Kyle Shanahan por ter sido agressivo no jogo dos Falcons e não ter sido conservador, não ter corrido a bola, mas este ano já é bom o Peterson ter sido agressivo como foi no jogo. Teve sorte, correu bem. Porque, por exemplo, aquele passe para o Foles, etc. Porque os Patriots também tentaram fazer um passe para o quarterback, só que, pronto, Foles apanha melhor passes do que Tom Brady, porque caso contrário, os Patriots também foram agressivos, jogaram várias vezes em quarto down, tiveram também azar um field goal que houve um mau snap e que a bola sai ao lado. Portanto, eu não acho que Peterson tenha, ou seja, ele bateu o Bill Belichick, senão não tinha vencido o jogo, não é? Mas eu acho que Belichick não teve um mau jogo e não acho que os Patriots perderam por causa de Belichick. Eu acho que os Patriots perderam porque os Eagles mostraram as suas vulnerabilidades. Ok, Edgar, e tu, concordas com o Pedro? A vitória de Filadélfia começa no ano passado, quando Doug Peterson consegue organizar a sua equipa, quando foi buscar Carson Wentz, por exemplo, fez um excelente negócio com Filadélfia, quando despachou o Sam Bradford, e no ano passado, quando vai escolher o quarterback, apanha o melhor. E vocês sabem disso, tem o Goff, que é competente, e o Prescott, mas dessa fornada de quarterbacks, Filadélfia agarra no melhor. E Carson Wentz conseguiu entusiasmar e Doug Peterson, com a ajuda do General Manager, conseguiu criar um exército
de jogadores extremamente competentes, com alta qualidade, seja o Foles, seja o Carson Wentz, há muita solução no ataque, quer na corrida, quer nos wide receivers. No meu entender, eu acho que há um dos momentos-chave do jogo, que é o touchdown do Alshon Jeffrey. Se o matchup fosse com Jerome Butler, não sei se o passe tinha sido bem executado pelas características do Butler. Perante essa circunstância, como existia mais-valia, sobretudo no ataque da equipa de Filadélfia, aí é que aconteceu o desequilíbrio. Eu acho que ambos os treinadores estiveram inteligentes na forma de gerir o jogo. Aliás, se o Hail Mary de Tom Brady tem acontecido, nada nos garante que os 2 pontos não pudessem ter acontecido e tivéssemos ido a prolongamento, porque esta era a dinâmica do jogo. Os ataques estavam a levar a melhor sobre as defesas. E isto tudo é uma consciência e uma prova do estudo e da qualidade de ambas as equipas técnicas. Fundamentalmente, acho que foi isto que aconteceu. O Edgar, tu querias era um prolongamento no jogo, já percebi. Queria ganhar a voz da vez, verdade. Já no último programa estávamos aqui a falar, vamos a prolongamento. Eu diria que o Peterson ganhou a luta de linhas laterais. Também diria que achei estranho o plano de jogo dos Patriots. Na primeira parte houve demasiado gadget play, o que não é bem verdadeiramente a natureza dos Patriots. Os Patriots é um jogo muito mais como vimos na segunda parte, portanto um jogo mais controlado. Eu acho que neste caso os Patriots pensaram demasiado. O front seven da equipa de Filadélfia é fortíssimo, eles vão vir com tudo, nós temos que fazer jogadas em truque para os tentar desequilibrar, e depois quando eles viram como estava a resultar, na segunda parte jogaram The Patriots Way e quase que iam ganhando o jogo se não fosse aquele strip sack. Também em contrapartida, e a gente viu isso na transmissão, também foi altamente estranho aquelas jogadas em passe nos últimos minutos, com os jogadores a sair, o Alshon Jeffrey a sair pela linha lateral e a parar o relógio. Aí é claramente o trabalho dos treinadores a dizer assim: meus senhores, vamos micar dentro de campo, esgotar o máximo possível de relógio, vamos fazer como aos Falcons do ano passado. Na verdade, eles até deixaram tempo suficiente a perder por 5 pontos para os Patriots podiam virar o jogo se não fosse aquele strip sack. Vamos então agora falar exatamente sobre isso. O que aconteceu às defesas? Edgar, vou começar por ti. Era suposto ser um jogo onde tínhamos a 4ª e 5ª melhor defesa da liga, mas isto foi um passador. Bateram-se recordes atrás de recordes em jogo de ataque. Eu acho que qualquer defesa se vê aflita quando tem Tom Brady pela frente. E toda essa, pois, bem apoiado pelo jogo em corrida, Dion Lewis e James White não estiveram no pico da sua forma, mas conseguiram fazer estragos. E depois era Tom Brady show e ele foi sempre competente. E se no outro lado não tivesse Nick Foles num one hit wonder, na minha opinião, foi o jogo da vida dele, provavelmente as defesas tinham levado a seu melhor. Há bocado o Pedro fez referência e eu estou 100% de acordo. A questão da dinâmica das equipas que estavam a tentar provocar sexo não aconteceu até o Tom Brady ser abalroado, acho que foi pelo Malcolm Jenkins, e lhe tenha saltado a bola. Não, perdão, acho que foi o Long que lá chegou. Independentemente disso, lá está, os snaps estavam a sair muito depressa, os quarterbacks não estavam a perder muito tempo com a bola, sabiam exatamente o que estavam a fazer. Aliás, o Nick Foles nem olhava para o lado, olhava para o seu objetivo e toca a despachar a bola. Quando começam nessa filosofia, a toada é rápida, as defesas não têm tempo a se organizar nem adaptar às iniciativas. Ok, Pedro, estás aí? Sim, estou cá. A gente vai perdendo o Edgar de vez em quando, mas pega-lhe tu então, o que é que tu achaste da questão das defesas não estarem tão bem? Claramente, e acho que aqui o argumento que o Edgar faz, e aqui temos de volta, não sei se queres que eu continue ou se passamos de volta a bola para o Edgar. Não, eu acho que já fiz o ponto que lá está, era as defesas não conseguiram lá chegar por causa de não terem a oportunidade de pressionar o quarterback. Nesse capítulo, Tom Brady foi aquilo que é, e Nick Foles, num exemplo de one hit wonder, conseguiu fazer completamente a diferença. Muito bem, o Edgar vai entrando e saindo, mas agora vamos continuar então contigo, Pedro. Portanto, eu ia pegar naquilo que o Edgar disse, que é
estas duas defesas eram boas, mas nenhuma delas tinha encontrado ataques que lhe colocavam tantos problemas como os ataques que deste jogo lhes provocaram. Por ser o ataque dos Patriots, comandado por Tom Brady, que é um quarterback de altíssimo nível, de elite, um dos melhores sempre da NFL, e que se há alguém que é capaz de encontrar lacunas e fraquezas numa defesa é ele. E do outro lado, do ataque dos Eagles, que apesar de ser comandado por Foles, tinha as armas necessárias para saber explorar as fraquezas desta defesa dos Patriots. Anómalo na defesa dos Eagles foi de facto a falta de a pressão no quarterback adversário, ao contrário daquilo que tínhamos visto durante toda a época, e tal como cheguei a referir aqui em vários videocasts, esta defesa dos Eagles vivia em função do seu front seven, ou seja, sempre que eles conseguem colocar pressão, tudo bem. Quando eles não conseguem colocar pressão, a sua está mais à mercê de ser explorada pelo quarterback adversário, e principalmente quando se trata de Tom Brady, então, e como tu disseste há pouco, Ricardo, na segunda parte, quando ele começou a encarrilar nos passos para o Gronkowski, a defesa dos Eagles não tinha qualquer resposta para o ataque dos Patriots. Exato. Portanto, já a defesa dos Patriots foi mesmo... sabíamos que ela tinha debilidades, e os Eagles exploraram bem essas debilidades, portanto, o pass rush era fraco e ficou à vista. O que também pode ter debilitado esta defesa foi aquilo que o Edgar disse, que foi a não presença de Malcolm Butler como cornerback titular. Só jogou nas special teams, ainda é um mistério, não sabemos porquê. Muitas teorias foram avançadas, mas todas foram desmentidas, mas não sabemos qual é a razão pela qual não jogou. Muito bem, de dizer com mais detalhe então aquilo que o Edgar estava a falar há bocado, o strip sack foi feito por Brandon Graham e depois a recuperação da bola foi por Derek Barnett. E com isso, vou continuar contigo, Edgar, porque estavas a falar que o Nick Foles fez o One Hit Wonder, o jogo da sua vida. É verdade que ele contra Minnesota já tinha tido um jogo muito bom também, mas vamos pegar nisso, que é, então e agora o futuro para Nick Foles? Tu estavas a fazer o elogio de Carson Wentz, e sei que aprecias muito o jogo dele. Como é que esta equipa de Filadélfia descalça esta bota de ter o MVP, quase MVP da Liga da época regular, e agora o MVP do Super Bowl no mesmo roster? Se tivesse a responsabilidade de tomar conta da equipa dos Eagles, daria o lugar a Carson Wentz, porque é um quarterback extremamente dinâmico, é um quarterback capaz de liderar um balneário, tem esse estatuto, tem essa mentalidade, tem uma atitude positiva dentro do campo. Agora, e o Pedro outra vez falava sobre isto, é um quarterback que se expõe muito ao risco, que não se importa de levar tareia, de ser contactado, só que a quarterback exige absolutamente saudável. Certo que agora tem a questão do Nick Foles na equipa, no plantel, teve o título de MVP da grande final. Não sei se ele se vai adaptar muito bem na outra equipa. Eu, no caso do Nick Foles, deixar-me ia estar na companhia do Carson Wentz, na companhia do Doug Peterson, eventualmente pegar na batuta numa eventualidade, porque o estatuto de estrela já tem. Ele está neste momento em boa valia para os fãs dos Eagles. Certeza que nunca será tão amado numa outra cidade que não Filadélfia. Portanto, resolvendo as coisas pela metade, mas de uma forma definitiva, acho que Carson Wentz tem que pegar na equipa, ser o quarterback franchise que e Nick Foles, quando voltar em campo, terá sempre essa alegria e esse estatuto de estrela quando tomar o lugar. Um exemplo prático, para quem gosta da bola redondinha do esférico, nós temos um One Hit Wonder na Seleção Nacional, que é o caso do Éder, que embora não seja propriamente um craque, ele consegue motivar à volta por causa de um gol que marcou. Ok, Pedro, por outro lado, temos um quarterback que teve 373 jardas no Super Bowl com 3 touchdowns e um MVP. Estamos numa liga que há muita falta de quarterback com qualidade. O que é que alguém pode oferecer a estes Eagles que possa convencer Nick Foles a mudar de ares? Bem, aquilo que qualquer quarterback almeja, não é ser titular. E especialmente agora depois desta performance que o Nick Foles teve, é quase como um ponto de exclamação dizer: eu
merece ser titular nesta liga. Na minha opinião, claramente Carson Wentz é o titular dos Eagles e é ponto assente. Mas depois há aqui duas questões que eu agora, perdoem-me os autores que eu não me recordo de quem é que escreveu os tweets, mas eu li no Twitter, um que dizia que esta situação de os Eagles terem ganho o Super Bowl com o Nick Foles como quarterback, na próxima época, caso ele se mantenha na equipa e as coisas não corram bem com o Wentz a titular, que isto pode dividir a equipa, da mesma forma que eu li um tweet de alguém que dizia que, atenção, engane-se quem pensar que se pode pegar neste sucesso que o Foles teve neste sistema, orientado por Peterson, e mudá-lo de equipa e que automaticamente isso vai repercutir. É certo que Foles, a única outra oportunidade que teve como quarterback titular fora de Filadélfia foi com os Rams e com Jeff Fisher, e aquilo que nós vimos esta época, e vi um artigo no Deadspin que dizia que Jeff Fisher devia ser preso por crimes contra o futebol americano. Devia ser indiciado por crimes contra o futebol americano. Essa foi gira. Porque Goff não prestava, viu-se o que é que Goff fez este ano. Keenum não prestava, viu-se o que é que Keenum fez este ano em Minnesota. Foles também não prestava, e o Foles teve para deixar de jogar futebol americano depois do Jeff Fisher o ter dispensado e ter quase arruinado a carreira, e agora temos-o aqui como Super Bowl MVP. Portanto, outra coisa que vai ajudar à festa é o facto dos Eagles a manterem os contratos tal e qual como estão. Se não houver renegociações de contratos, os Eagles vão estar acima do salary cap na próxima época. Portanto, claro que vão haver renegociações de contratos, ganharam o Super Bowl, há gente que vai querer ficar na equipa, mas é mais de certa forma, um empurrão para que Nick Foles seja empurrado para fora da equipa, para evitar algumas das confusões de egos que possam haver caso as coisas não corram tão bem com Carson Wentz. Portanto, os Eagles neste momento têm a faca e o queijo na mão e podem pedir o que quiserem, mas eu acho que talvez um negócio a acontecer por Foles será depois do draft, depois de vermos estas equipas mais necessitadas de quarterbacks, e depois da free agency, também depois de ver como é que corre a situação com Kirk Cousins, ver como é que as equipas que estão mais necessitadas de quarterbacks ficam servidas depois do draft e free agency, e aí sim os Eagles terão a faca e o queijo na mão para poderem fazer acontecer alguma troca. Muito bem, já do outro lado temos Tom Brady. Ele teve 505 jardas em passo, o que é um recorde, e ele próprio também disse naqueles pequenos programas que ele tem feito, ele contra a idade, contra o tempo, ele disse que quer jogar por mais tempo, diz pelo menos 2-3 anos ao mais alto nível. É verdade que a situação agora dos Patriots está um bocado em fluxo. Havia a questão do Josh McDaniels sair para Indianapolis, mas depois, num volte-face tremendo, afinal parece que já não se confirma, a coisa não está toda definida. O Matt Patricia, esse vai sair para Detroit, mas os fãs dos Patriots neste momento até estão estilo, ele que vá, boa sorte Detroit. Neste caso em particular, Patriots, eles são os favoritos para ganhar o Super Bowl do ano que vem. Vou continuar contigo, Pedro. O que é que tu achas? O que é que esta equipa precisa para continuar ao mais alto nível? É verdade que eles tiveram uma lesão também importantíssima no início da época, onde, portanto, sem Edelman, a equipa mudou o ataque. Por exemplo, também tiveram a lesão do Cooks no Super Bowl. Mas diz-nos como é que esta equipa se vai manter competitiva, ou estamos mesmo no final de ciclo com os Patriots? Eu acho que não. Eu acho que esta equipa se vai manter competitiva. Bill Belichick continua, Tom Brady continua. Tom Brady não deu nenhum indício esta época, e este Super Bowl é prova disso mesmo, de que está em declínio. Ele bateu o recorde de mais jardas conquistadas em passe num Super Bowl. Bill Belichick continua lá. Josh McDaniels confirma-se que vai continuar a ser o coordenador atacante dos Patriots, depois de ter dito que ia para os Colts, e depois, com um telefonema de última hora, ter dito que afinal não, porque parece que houve um aumento das suas condições salariais em New England. Portanto, como tu disseste bem, Edelman estará de volta, Gronkowski continua lá. De certeza absoluta que Bill Belichick vai buscar as peças que faltam, ou que faltaram este ano na defesa. Ele irá procurá-las na free agency e no draft para reforçar a sua defesa principal, porque o ataque não precisa de grandes afinações, e como tal eu vejo estes Patriots claramente a continuarem a ser os favoritos para a próxima época.
Muito bem, para além do que estávamos a dizer, também não esquecer que é o MVP da época regular, Tom Brady, inclusive com o maior número de jardas em passe, e a idade realmente não parece estar a atrasar muito. Edgar, em relação a ti, o que é que tu achas então que estes Patriots precisam de fazer diferente, ou como o Pedro disse, é só mesmo fortificar a defesa e esperar que o ataque possa trazer mais um Super Bowl? Sim, tem que melhorar a questão do pass rusher, tem que improvisar, colocar mais talento. Também há a questão do Harrison que foram buscar a Pittsburgh, ainda está num processo de adaptação e de conhecimento de filosofia da equipa. Mas Bill Belichick tem aquela capacidade enorme de encontrar talento e de potenciar os jogadores, que a dinastia, enquanto Bill Belichick lá estiver e Tom Brady também, os Patriots continuarão a dar alegrias aos seus adeptos, tanto por mais que, por exemplo, na divisão não se avizinha que tenham concorrência. Logo, quando aquela equipa chegar aos playoffs com aquela filosofia de vitória, com a capacidade, com a matreirice, com a capacidade de contrariar e saber ler todos os tempos de jogo, são claramente favoritos, pelo menos, a chegar ao Super Bowl. Agora a vitória vai depender do que é que as equipas da NFC vão capazes de fazer. Eu ia pegar nisso que estavas a dizer, Edgar, é porque realmente a AFC Este, os Bills é verdade que tiveram uma época bastante positiva, mas continuam a ter um problema na posição de quarterback, e eu realmente também não vejo a AFC Este a ser um grande desafio para estes Patriots. Em relação aos Eagles, e aqui temos dois fãs de duas equipas na NFC, neste caso é a NFC Este, onde estão os Philadelphia Eagles. É verdade que às vezes aparece esta equipa e toda a gente pensa, esta equipa agora vai dominar durante 3 ou 4 anos a liga, depois acaba por não acontecer. Mas, Pedro, vou novamente começar por ti, porque depois deixamos então os outros dois fãs das outras equipas falar. O que é que tu achas? Estes Eagles podem, se calhar, para o ano, e agora sim ser uma equipa one hit wonder, ou seja, para o ano podem patinar, não estar tão bem, a questão do Carson Wentz, a questão do Foles, a questão the need for more. O que é que tu achas? Vai ser uma situação muito interessante, porque é uma equipa jovem e que nunca se apanhou nesta situação. Bem vimos no Super Bowl, logo quando se iniciou, fazendo essa comparação. Tom Brady tinha ele sozinho sido titular em 7 Super Bowls. Se juntássemos toda a equipa dos Eagles, só haviam também 7 aparições no Super Bowl, dentre todos os que lá estavam. Portanto, esta equipa dos Eagles, vamos ver se estará pronta para digerir o sucesso, a cobiça que vai haver pelos seus free agents, porque toda a gente quer um Super Bowl champion, e as equipas normalmente pagam mais por isso. Portanto, esta equipa deve ficar alguns titulares que serão free agents. Será difícil aos Eagles reterem toda a gente e continuarem a manter os mesmos jogadores. Como é óbvio, quem é Super Bowl champion no ano a seguir, há um escrutínio maior sobre a equipa quando os adversários vão analisar, porque toda a gente quer bater o Super Bowl champion durante a época regular. Portanto, as equipas vão analisar ao máximo aquilo que os Eagles fazem. Portanto, vai requerer não só que os Eagles que voltem a montar uma equipa competitiva e capaz de ter o sucesso que esta teve, e também que haja inovação naquilo que a equipa fez ao longo desta época, porque se voltarem simplesmente a copiar o plano, bem vimos em anos anteriores com equipas, como tu disseste e bem, que no passado pensávamos que iam ter dinastias e depois ganharam o Super Bowl e nunca mais se viram. Edgar, estás preparado para os Eagles terem 6 jogos e 6 vitórias na NFC Este? O que é que tu achas? Eu acho que sim. Eu acho que os Eagles vão manter a dinâmica do ano passado, tanto porque não vejo que na nossa divisão haja competência e concorrência pelo topo da divisão. Há a questão de Kirk Cousins em Washington. Provavelmente será o parente pobre da divisão para o ano que vem. Os Giants estão em processo de reestruturação. Eu acho que a caminhada pelo deserto ainda vai demorar mais algum tempo. A questão dos Cowboys tem muita qualidade, tem muito talento, mas acho que este será o ano em que vão perceber que Dak Prescott não é o quarterback que os Dallas precisam. Eu acho que o Ricardo tem razão. Acho que para breve vão ter que reestruturar isso, porque o que
permitiu que a equipa de Dallas fosse a melhor da NFC no ano passado foi a linha atacante, e a linha atacante é aquela zona do terreno onde há muito desgaste, portanto não acredito que os Dallas consigam brigar com Filadélfia novamente. Podemos buscar o Nick Foles, não seja por isso. Olha, calhava bem. O Cousins vai ser free agent, pá. Vamos buscar o Cousins. Não. Cousins para Dallas. Muito bem. Agora, em jeito de despedida, apesar de não fazermos uma despedida por aí além, porque a gente brevemente vamos estar outra vez aqui na conversa, nem que seja por causa do draft e da free agency, mas assim para já, em jeito de despedida desta época que passou, quais é que foram as vossas mensagens mais importantes deste ano, do ano completo que passou? E neste caso começávamos ao contrário. Edgar, começamos contigo. Eu fiquei muito arrepiado com algumas lesões que aconteceram ao longo da época, nomeadamente Shazier. Acho que corta o coração ver um atleta dar o melhor pela sua equipa, pelo espetáculo, a ficar com um problema gravíssimo que não sabemos qual é a magnitude e o tempo de recuperação, ou se vai recuperar. As lesões pontuais de estrelas que, em alguns casos, tiraram um pouco o brilho ao espetáculo. Acho que este ano aconteceram momentos desses que me deixaram mais triste. É normal, é um desporto com bastante contacto e o contacto de pessoas pesadas e musculadas. Espero que para o ano isso não aconteça, que as equipas estejam ao seu melhor nível e com os seus melhores atletas, para que, e no sentido do Super Bowl deste ano, que deixou com um sabor bastante doce na boca, com vontade de mais, que todos os jogos possam ser disputados ao seu melhor nível e que assim se mantenha. Fundamentalmente, era isso que eu gostava que tivesse acontecido e é isto que eu desejo para a nova época. Pedro? Bem, eu tenho que fazer também eco daquilo que o Edgar disse em relação às lesões. Foi lesões graves, felizmente, mas ao mesmo tempo, infelizmente, só vimos uma. Foi a de Shazier, claramente algo que nos faz repensar o futebol americano e quão seguro é jogá-lo. Também de lamentar as muitas lesões que tivemos com jogadores importantes, com estrelas, e parece-me a mim, isto assim do topo da cabeça, sem estar com alguma estatística, mas parece-me a mim que vão aumentando cada vez mais o número de lesões nos joelhos dos jogadores, nos ligamentos cruzados. São cada vez mais jogadores a aparecerem com essa lesão. Será isso um corolário de se ter proibido de certa forma proibido ou banido as placagens altas para evitar os traumatismos cranianos e depois estamos a castigar mais os joelhos dos jogadores? Será algo para continuarmos a visualizar, mas numa nota mais positiva, aquilo que também gostei muito de ver esta época foi parecer estar a surgir uma nova tendência de inovação no ataque, ou seja, estamos a ver que os Eagles são bem aspecto disso, ou seja, exemplo disso. Temos ataques inovadores, a fazer coisas novas, a tentar, ou seja, quando nós vimos durante muito tempo as defesas a dominar, e continua a ser o velho adágio das defesas ganham campeonatos, mas cada vez mais parece-me que os ataques estão a ficar mais sofisticados, a aparecer com novas formações, com novas jogadas, novas combinações, para tentar fugir àquilo que é o normal, e isso, pelo menos a mim, que gosto de ver de bom futebol americano de ataque, alegra-me. Muito bem, eu, ao contrário de vocês dois, vou ter que falar sobre a questão política, também porque é o meu gosto, é um dos meus hobbies favoritos desde há 1 ano e meio para cá. É verdade que a NFL vai acabar, toda a gente sabe isso, portanto a XFL vem aí em 2022, ou que é, e portanto vai acabar a NFL, a gente não tem que se preocupar mais com isso. E portanto vai ser a XFL agora o futuro do futebol americano profissional nos Estados Unidos. Agora, muito a sério, eu quero muito que o Sr. Presidente dos Estados Unidos da América que deixe cair o telefone pela sanita abaixo e que não se meta mais com a NFL. Deixe a NFL sossegada. A gente também promete deixá-lo a ele sossegado. Deixar-se também destas questões de haver injustiças sociais que depois são ampliadas por causa desta conversa, porque os jogadores negros não são agradecidos, os jogadores negros ganham muito dinheiro, porque os jogadores negros desrespeitam o hino, porque os jogadores negros desrespeitam a bandeira. Tudo isto é insuportável e tudo isto tem que ser erradicado do futebol americano. Claro que não vai ser enquanto aquele homem for presidente dos Estados Unidos, portanto vamos esperar que isso também não dure muito mais tempo,
mas eu gostava muito, o meu desejo é que para o ano o Sr. Presidente ande ocupado, mas é neste caso com os seus advogados a lutar contra o processo de impeachment e que deixe a NFL sossegada. Muito bem, perdemos o Edgar, o que é uma pena, porque eu queria que vocês se despedissem também dos nossos aqui seguidores do US Sports em PT, mas vocês também vão voltar para breve. Mas pronto, eu depois faço uma despedida diretamente com o Edgar, eu não sei o que é que lhe aconteceu. Mas olha, Pedro, tu também costumas ser o mais regular aqui. Muito obrigado mais uma vez por ter estado comigo durante esta época aqui no US Sports em PT, mas vais voltar para breve. Obrigado, eu, e conto cá estar, porque este defeso, passa a expressão, promete ser muito e muito animado com aquilo que com tudo o que já aconteceu até agora, ainda agora começou, promete bastante esta off-season da NFL. O Edgar, entretanto, voltou novamente, portanto, Edgar, estamos nas despedidas. Vou-te pedir, também vais voltar para breve, mas de qualquer maneira, uma despedida aos nossos seguidores aqui no US Sports em PT. Eu acho que o Donald Trump estava a ouvir a nossa conversa, então decidiu-me cortar a ligação. Admira-te! Net. Admira-te! Portanto, Admira-te! Não conseguiu. Fizeste XFL e alguma coisa tecnológica aconteceu na minha ligação. Obrigado por este bocadinho, Pedro e Ricardo. É sempre um prazer estar convosco. E vocês que estão aí em casa, o vosso feedback é muito importante e é sempre um gosto tremendo falar e ouvir futebol americano na vossa companhia. Muito bem, tivemos um encontro Super Leitão Bola em Guimarães, onde mais uma vez estivemos também com os nossos amigos que nos seguem na Sport TV. Nós, para já antecipar algumas das vossas perguntas, nós não sabemos. Ainda hoje estive na Sport TV e, novamente, como costuma acontecer, ninguém me disse nada, o que é normal, a gente estamos habituados a isto. Portanto, à medida que agora for aparecendo a primavera e depois o verão, nós estaremos em contacto com vocês por causa de, se realmente a NFL for renovada na Sport TV, contarem com nós três nos comentários do NFL em português de Portugal. Muito bem, meus senhores, mais uma vez, muito obrigado por terem estado comigo. Obrigado. E eles vão voltar para breve. E agora vamos então para os despedidas e comentários. Muito bem, estou de volta. O programa já vai bastante longo. E ainda bem, bons conteúdos, mas não temos nem piques Las Vegas, nem comentários para este programa. Mas de qualquer maneira vou fazer a referência mais uma vez ao facto de que este Super Bowl não estive... Novamente Super Bowl 52, não tivemos na conversa com os nossos telespectadores, alguns deles quiçá a verem este programa pela primeira vez depois de terem estado connosco na Sport TV, ver o Super Bowl, de dizer que, tal como estávamos à espera, houve realmente uma recepção positiva pelo facto de nos termos só focado no jogo e também sermos uma equipa de 3 comentadores desta vez. Portanto, tudo coisas boas. De qualquer maneira, a iniciar-se a época aqui na Sport TV connosco, portanto, com o pessoal do NFL em PT, iremos falar com vocês durante a época regular e depois até playoffs, portanto, isso não vamos deixar cair. Será só mais a questão do Super Bowl, se vale a pena manter o formato que tivemos este ano. Muito bem, já vamos muito longo. Eu vou-me despedir por agora, mas prometer voltar para a semana com mais notícias sobre o desporto americano em português de Portugal.